Na busca pelo Jesus histórico, nós não podemos de forma alguma confiar naquilo que os inimigos de Jesus estavam falando sobre ele no primeiro século, porque afinal de contas, eles não estavam falando nada. Segundo Bart Ehrman, Jesus não é mencionado em nenhuma fonte grega ou pagã no primeiro século. O que as fontes de Jesus têm a dizer sobre ele no primeiro século é de tirar o fôlego, pois elas não dizem absolutamente nada sobre ele. Entretanto, existiria uma suposta fonte judaica que contesta isso, escrita no final do primeiro século pelo historiador judeu Flávio Josefo. Você quer saber tudo isso e muito mais? Então fique comigo até o final. Então fala aí galera, meu nome é Antônio, eu sou especialista em teologia reversa, o que por sua vez culmina em contra-apologética. Em outras palavras, eu mostro aqui nesse canal o que comumente não é dito nas igrejas, nos templos, não é falado pelos padres, pelos pastores, pelos líderes religiosos. Eu conto para vocês aqui nesse canal tudo isso e muito mais. Então acompanhe o vídeo que o assunto de hoje é de extrema importância para a existência, para a história do cristianismo, do Jesus histórico, tudo isso. E você vai ver informações aqui que não são passadas em lugar nenhum. Então vamos lá, galera. Esse aqui é o livro História dos Hebreus, tá? De Flávio Josefo, que é esse camarada aqui, beleza? Esse cara. Vocês podem ver pela barba, pelo turbante, que ele era judeu, tá? Então vamos lá, esse livro, mais especificamente, quando a gente abre aqui, ó, vocês vão ver em Antiguidades Judaica, tá? Ele supostamente teria falado sobre Jesus Cristo. Bom, isso é o que muitos apologistas, né? Você vê, por exemplo, o Rodrigo Silva, vê o William Lane Craig, o pessoal aí tentando defender a historicidade de Jesus através desse escrito aqui. Olha o tamanho, olha o calhamaço, tá? É maior do que qualquer livro que eu tenho aqui. Esse é o maior livro que eu tenho aqui físico, tá? Então é um livro gigante, é um livro enorme. E a alegação, né, é que aqui no meio do livro, mais ou menos aqui no capítulo 18º, né, no capítulo 20, teriam menções aí de Jesus. Então observe uma coisa. Desse livro todo aqui que eu estou mostrando para vocês, disso aqui tudo, um personagem tão importante como Jesus, que é aclamado até os dias de hoje, é o personagem principal da maior religião do mundo. Ele é mencionado nesse livro todo, olha o tamanho do livro, apenas nesse parágrafo aqui, tá? Olha o tamanho do parágrafo para um livro desse. O que acontece, galera, é que esse parágrafo ele tem inúmeros problemas, mas antes da gente começar a conversar sobre os problemas disso aqui, vamos ler o que diz esse parágrafo sobre Jesus. Olha só, prestem atenção. Nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Tão admiráveis eram as suas obras. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. Ele era o Cristo. Olha só, gente. O Flávio Josefo, ele era judeu, né? E Cristo, né? Ele é a palavra para Messias, para ungido, não é isso? Então ele está afirmando aqui que Jesus seria o Messias. Os mais ilustres dentre as nossas nações acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem, pois que o haviam amado durante a sua vida, não o abandonaram depois da morte. Ele lhes pareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas haviam predito, dizendo também que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, tiram o seu nome. Então nesse parágrafo, tá? Nesse parágrafo aqui,
é que estaria a famosa menção do testemunho flaviano, tá? Só que existem inúmeros problemas aqui. Bom, primeiro que eu posso mencionar para vocês podem reparar que eu grifei aqui, né? Botei entre colchetes algumas coisas. Por quê? Porque muitos especialistas, para tentar salvar essa passagem, vão dizer que não é todo trecho que é falso, que é interpolado, mas somente esses em que é dito coisas maravilhosas sobre ele, né? Que afirmam que ele é o Cristo, tudo isso. Então muitos especialistas vão dizer que apenas esses trechos são adulterados para salvar o testemunho flaviano. Só que hoje na academia, a maioria dos especialistas consideram que tudo isso daqui não passa de interpolação. Tá? Um dos motivos é que se você pega essa sequência textual e retira esse parágrafo aqui do texto, ele continua síncrono com o que está escrito embaixo. Esse aqui aparece abruptamente aqui, nesse intervalo, muito provavelmente porque havia um espaço sobrando no papiro, tá? Mas isso não sou eu que estou falando. Vamos a alguns documentos para a gente poder ver isso. Primeiro vamos aqui a Bart Ehrman, tá? Uma coisa que você tem que saber sobre o Bart Ehrman é que ele acredita na existência do Jesus histórico. Ele acredita nisso, tá? E mesmo ele acreditando nisso, ele não usa o testemunho flaviano para defender a existência de Jesus. Vamos ler aqui um pouquinho um trecho do Bart Ehrman. Ele vai dizer o seguinte, ó: mas há uma e apenas uma que menciona Jesus. É o famoso historiador judeu Flávio Joséfo, que por volta de 90 d.C. escreveu uma história em 20 volumes do povo judeu, desde os tempos de Adão e Eva até seus dias. Olha só, Flávio Joséfo, gente, nessa obra aqui, ele fala de Adão e Eva, de Moisés, de todos esses personagens que a gente sabe que são mitológicos, tá? Então vamos lá. Nesse grande livro, ele não fala muito sobre Jesus, mas se refere 2 vezes a ele. A outra referência é mais extensa, mas também é problemática. Nele, Joséfo parece confessar ser ele mesmo um cristão. O próprio Joséfo é um cristão, né? Mas sabemos por suas outras obras que não era. Ele escreveu uma autobiografia, entre outros trabalhos. Os historiadores sabem que os textos de Joséfo não foram copiados pelos judeus durante a Idade Média, pois ele era, provavelmente com razão, considerado um traidor da causa judaica na desastrosa guerra contra Roma em 70 depois da Era Comum, na qual Jerusalém foi destruída. Em vez disso, seus textos foram copiados por cristãos. Olha aí, galera, presta atenção nessa informação, hein? E no momento em que Joséfo discute Jesus, parece que um escriba cristão fez algumas inserções para esclarecer quem Jesus realmente era. Coloquei entre colchetes o trecho, possivelmente inserido pelos escribas. Então, o Bart Ehrman, gente, ele é um desses autores que acreditam que algum dos trechos, né, são inseridos, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, onde está grifado. Então, assim, galera, o Bart Ehrman, como vocês puderam ver, né, ele é um autor que ele considera que houve interpolação, sim, no livro do Flávio Joséfo, só que foi em trechos específicos, onde diz que ele ressuscitou, onde diz que, por exemplo, que ele era autor de obras maravilhosas e coisas do tipo, tá? O que acontece, que muitos não contam para vocês, é que Jesus é sim citado no livro de Flávio Joséfo. Mas o que não contam para vocês é que não existe um Jesus que é citado no livro de Flávio Joséfo. Mas nessa obra não existe apenas um Jesus, e sim 10. Quer ver um exemplo? Olha aqui, ó. Olha aqui para vocês não falarem que eu estou mentindo. Ele tirou ainda o sumo sacerdócio de Jesus, filho de Daneu, para dá-lo Jesus, filho de Gamaliel. É uma citação, tá? Virando a página aqui, ó, continua aqui falando sobre Jesus, filho de Daneu. E é onde vai aparecer aqui, ó, a menção a Tiago, irmão de Jesus. E aí esse trecho que fala do irmão de Jesus, Tiago, vai dizer o seguinte, ó: ele aproveitou o tempo da morte de Festo, o Albino ainda não tinha chegado para reunir um conselho diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros acusou-os de terem
desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento. Então é isso aí que está no livro de Flávio Josefo, são essas duas citações, e existe mais de 20 pessoas chamadas Jesus, né? Yeshua, que significa Josué, né? Existe 20 Josué que são citados. Então existe essa suposta fonte histórica de Jesus do primeiro século, tá? Com alguns autores, como Bart Ehrman, que eu mostrei para vocês, acreditando que está falando de Jesus, só que existe sim ali uma interpolação. Olha o que o Bart Ehrman vai falar de como que os autores do Evangelho, tá? Que não são os apóstolos, não é Marcos, não é Lucas, não é João, não é Mateus, como a gente já viu nos outros vídeos, né? Olha o que ele vai falar sobre como as pessoas que escreveram posteriormente sobre Jesus receberam as informações para escrever o Evangelho. Vai falar o seguinte, ó. A resposta é simples, é que os autores dos evangelhos receberam a maioria de suas informações pela tradição oral, galera. Pelo aquilo que eu já falei para vocês. Foi através de oratória. Ou seja, telefone sem fio que durou aí décadas, né? Se uma brincadeira de telefone sem fio de 1 minuto, a história que é contada para quem está no começo, no final já chega diferente, imagina aí de décadas ou centenas de anos, né? E olha o que ele continua falando aqui, ó. Na verdade, seu nome, né, o nome de Jesus, não é mencionado uma única vez em nenhuma fonte pagã. E temos muitas fontes pagãs gregas e romanas da época, estudiosos da religião, historiadores, filósofos, poetas, cientistas naturais. Temos milhares de cartas particulares, inscrições em locais públicos. Jesus não é mencionado em nenhuma fonte grega ou romana do primeiro século. Tá, isso aqui é o que o Bart Ehrman está falando. Segundo ele, Jesus só vai ser mencionado pela primeira vez em uma fonte do segundo século. Tá? Mas isso é assunto para outro vídeo. Hoje nós estamos falando de Flávio Josefo e testemunho flaviano. Bom, como vocês puderam perceber, até mesmo quem acredita no Jesus histórico, como Bart